Bem-vindos a mais um episódio aqui no Está Escrito Canadá. Estou muito feliz de estar aqui hoje porque, falando seriamente, isto é o que eu gosto mais de fazer. Abrir a Bíblia, ler a Bíblia, mas mais importante, estudar a Bíblia. Para aqueles que estão a seguir os programas, vocês sabem que nós estamos a fazer uma série que fala sobre os fundamentos da Igreja, não da Igreja, mas da Bíblia em si. O que é que a Bíblia ensina que é mais importante? Não faz diferença qual a religião da pessoa, quais são os fundamentos que está dentro da Bíblia que todos nós temos que saber. No começo nós falamos um pouco sobre Deus. Falamos sobre o Pai, sobre o Filho e sobre o Espírito Santo. E aquele mistério de ter três, mas ao mesmo tempo Deus ser só um. Hoje nós vamos fazer uma coisa completamente diferente. Não vamos falar sobre as pessoas boas, mas nós vamos falar sobre o inimigo, sobre Satanás. Há muitas pessoas que pensam que não é necessário falar sobre Satanás, porque ele é o inimigo. Mas é importante saber quem é o nosso inimigo. É importante saber o poder que ele tem e o poder que ele também não tem. Porque há pessoas que pensam que ele tem mais poder do que ele tem e ficam com medo dele e deixam que ele faça coisas ruins acontecer na vida deles. Ao contrário, há pessoas que pensam que o diabo não tem poder nenhum. E essas pessoas também vão cair, porque ele tem poder. Então hoje é isso que nós vamos estudar. Nós vamos saber quem é Satanás, aonde é que ele veio e o que é que ele quer de nós. Vamos começar. Venceu a prova do tempo. O livro de Deus, a Bíblia, ainda relevante neste mundo complexo. Está Escrito Canadá, partilhando mensagens de esperança ao redor do mundo. Antes de começar, eu só queria falar alguma coisa muito importante. Vocês precisam de acompanhar este programa com uma Bíblia. Vocês sabem, se cada vez que nós mostramos um versículo que nós vamos pôr no ecrã, mas é importante ter a sua própria Bíblia para ler e mesmo depois do programa vocês podem voltar para a Bíblia, ler de novo e realmente ver se está certo. Não faz diferença a Bíblia que vocês estão a usar. Pode ser uma Bíblia católica, batista, protestante, não faz diferença. O fundamento da mensagem que nós vamos falar hoje vai estar na vossa Bíblia. Então, se vocês ainda não fizeram isso, vai lá, busca a Bíblia e lê connosco os versículos que nós vamos ler, porque são versículos maravilhosos. Vamos começar então um estudo sobre Satanás, o grande inimigo. A primeira coisa que nós vamos ver é aonde é que ele começou. Aonde é que é o começo de Satanás. Vamos para o livro de Ezequiel, capítulo 28, versículos 13 a 15. Ezequiel, capítulo 28, versículos 13 até 15. A Bíblia fala: Estávamos no Éden, jardim de Deus. Toda a pedra preciosa era a tua coberta. A sardia, o topázio, o diamante, a turquesa, o ónix, o jaspe, a safira, o carbuncolo, a esmeralda e o ouro. A obra dos teus tambores e dos teus pífaros estava em ti. No dia em que foste criado, foram preparados. Tu eras querubim ungido para proteger. E te estabeleci no monte santo de Deus estavas. No meio das pedras afogueadas andavas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti.
Nós vamos ficar aqui um pouquinho para falar sobre estes versículos, sobre o que está aqui dentro. Muitas pessoas vão ficar até chocadas a ouvir que Satanás não cresceu lá no inferno, ou não é uma pessoa assim do outro mundo. Não, ele era um anjo, um querubim que vivia lá no céu com Deus. Há pessoas que pensam que Deus criou este ser, este inimigo, né, já mau, já com uma coisa ruim dentro dele. Só que vamos ler o que o verso realmente fala aqui. Fala que ele estava coberto com coisas preciosas. Isto é um símbolo que ele realmente era perfeito, era lindo. A voz dele fala que os teus tambores e os pífaros estavam em ti. A voz dele era como música. Ele foi feito perfeito. É o que a Bíblia fala. Quando Deus criou, não Satanás, mas Lúcifer, que era o nome original dele, ele foi criado completamente perfeito, sem nada de mal. Aqui fala que ele andava com Deus, andava no céu, com os outros anjos, até o dia que alguma coisa aconteceu. Nestes versículos não fala o quê? Simplesmente diz que houve um dia onde achou a iniquidade dentro dele. O que é que aconteceu? O que é que aconteceu dentro da vida de Lúcifer para ele começar a pecar? Para ele se transformar para o diabo? Para ver a resposta, para ver a verdade que está na Bíblia, nós temos que ir para o livro de Isaías, capítulo 14, versículos 12 a 14. Vamos lá. Isaías, capítulo 14, versículos 12 a 14. Vamos ler juntos. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações, e tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, e acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei da banda dos lados do norte. Subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Aqui nós temos o começo de Satanás. Nós tínhamos um anjo perfeito, sem nada de mal. Um anjo até que estava bem perto de Deus. Ele era um querubim que ficava bem perto de Deus. E pode ser foi por causa disso. Ele estava tão perto de Deus que um dia ele começou a ter uma ideia nova. Uma ideia que dizia assim, eu também quero ser como Deus. Eu quero ser mais do que sou. Eu não quero ser somente uma criatura, mas eu quero ser o Criador. Eu quero ser Deus. Pensam bem nessa ideia e pensam bem neste mundo. Quase todos os pecados que existem hoje, que os seres humanos fazem, vêm do mesmo começo. Nós temos um Deus. Nós temos um Deus que criou leis, que criou regras, que deu uma vida certa para viver. Mas muitas vezes, muitos de nós também queremos ser como Deus. Nós não queremos seguir as leis de Deus, mas nós queremos fazer as leis. Queremos seguir a nossa própria maneira de viver. Como Satanás, nós também podemos cair. Quando nós começamos a pensar assim, quando nós pensamos que as nossas ideias, as nossas leis, as nossas maneiras de viver é melhor do que a maneira de Deus, nós vamos seguir o mesmo caminho do que Satanás. Então nós sabemos um pouco da história. Começamos com um anjo perfeito, Lúcifer. E um dia ele tem um pensamento de ser como Deus.
Ele quer viver a vida da sua maneira e não da maneira que Deus quer. O que é que aconteceu então no céu? O que é que aconteceu quando houve este anjo que queria fazer a sua própria escolha, fora de Deus? A resposta está na Bíblia. Nós temos que ir até o fim da Bíblia, o livro de Apocalipse. O livro de Apocalipse, capítulo 12, versículos 7 a 9. Vamos lá, Apocalipse capítulo 12, Apocalipse 12, versículos 7 a 9. Aqui vai explicar o que é que aconteceu depois dessa escolha de Satanás. A Bíblia fala: e houve batalha no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão. E batalhavam o dragão e os seus anjos. Mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamado Diabo e Satanás, que engana todo o mundo. Ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. É uma coisa que é muito difícil de entender. O céu, a casa de Deus, o lugar que devia ser completamente perfeito. E foi ali mesmo que houve a primeira guerra. Uma guerra entre todos os anjos, uma guerra entre o Satanás e Deus. Infelizmente, as ideias que Satanás, que Lúcifer começou a ter, ele começou a falar para os outros anjos. Começou a dizer: Deus nos fez perfeito. Se nós somos perfeitos, então não precisamos as leis de Deus. Nós podemos fazer as nossas mesmas escolhas. Infelizmente, parece que muitos anjos caíram. Muitos anjos começaram a seguir o caminho de Satanás em vez do caminho de Deus. E finalmente houve um momento que a guerra começou. Os anjos de Deus, os anjos de Jesus e os anjos de Satanás começaram a batalhar. Só que nós sabemos bem que Deus vai sempre ganhar. Ele ganhou no começo, Ele ganhou na cruz e nós sabemos que Ele também vai ganhar no fim do mundo. Então, quando Ele ganhou a primeira vez, a Bíblia fala que já não havia lugar para Satanás. Já não podia viver num lugar perfeito porque ele já não era perfeito. Nem ele, nem os anjos dele. E a Bíblia fala que Satanás e os anjos caíram para este mundo. Agora este mundo ia ser a casa de Satanás e dos anjos. É por causa disso que nós temos todas essas tentações agora. É por causa disso que nós estamos a viver num mundo caído. Esta é a casa de Satanás. No sentido, nós podemos dizer que este mundo é o inferno. É onde Satanás e os anjos moram. Então, o que é que nós podemos aprender com isto? Uma coisa que é muito importante com este verso é que é neste verso, no versículo, deixem ver aqui, no versículo 8 e 9, que explica todos os nomes de Satanás. Aqui nós podemos saber que a serpente, lá no começo de Gênesis, é o mesmo Satanás. Nós podemos saber que o dragão é Satanás, que o diabo é Satanás. É só uma pessoa, só tem muitos nomes. Então, quando Satanás caiu a este mundo, quando os anjos caíram aqui, qual foi o resultado? Para ver a resposta, temos que ir para o começo da Bíblia agora. Temos que ver não como Satanás caiu, mas como o ser humano caiu. Gênesis capítulo 3, versículos 1 a 6. O começo da história tão triste do ser humano. A história que mostra que Adão e Eva, criados completamente perfeitos, como foi Lúcifer, mas como Lúcifer, eles também caíram.
Vamos ler então Gênesis capítulo 3. Vamos lá, mesmo no começo da Bíblia. Gênesis 3. E vamos ler os versículos 1 a 6. A Bíblia fala: Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: É assim que Deus disse: Não comereis de toda a árvore no jardim? E disse a mulher à serpente: De todo o fruto, do fruto das árvores do jardim comerás, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morreis. Então a serpente disse à mulher: Certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, a árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu. E deu também a seu marido, e ele comeu com ela. E aqui está o começo do pecado aqui na terra. Infelizmente aconteceu. Por causa do erro, da mentira que foi dito pela serpente, pelo diabo, nós agora estamos a viver no mundo que nós temos. Uma vida de morte e de sofrimento. Mas estes versículos são muito importantes. Então nós vamos ficar aqui só uns minutos só para explicar como é que o diabo trabalha. Porque é muito importante perceber isso. Porque a maneira que ele trabalha desde o começo, desde Éden, é exatamente a maneira que ele trabalha hoje. Vamos para o começo então. Nós temos um jardim. Nós temos um jardim cheio de árvores com todas as frutas. Deus fez o homem e a mulher, Adão e Eva. Mas Deus queria que o homem amasse a ele de escolha. Ele queria que o homem escolhesse amar a ele. Então ele tinha que dar a escolha. Então Deus fez duas árvores. Uma árvore simbolizava o amor a Deus. Simbolizava o ato de seguir as ordens de Deus. E a pessoa que comia dessa árvore podia viver para sempre. Mas para ter uma escolha tem que ter o contrário. Então Deus também criou uma árvore que dava a morte. Uma árvore que simbolizava a pessoa que não queria mais amar a Deus, que não queria mais seguir as ordens de Deus. Então Deus fez essas duas árvores. Claramente, não quererem morrer, Adão e Eva comeram da árvore certa. Não sabemos por quanto tempo, mas provavelmente por bastante tempo. Mas um dia a serpente veio. Um dia o diabo estava lá e conseguiu falar com Eva. Ele veio como uma serpente que podia falar. Então, é bem provável, só por causa disso, que Eva foi lá para ouvir a serpente. E mesmo no começo, o serpente fala uma coisa bem interessante. Olha o que ele disse aqui. Ele fala assim: do fruto das árvores do jardim comerás, ou não comerás de toda a árvore do jardim? Então ele começa com uma pergunta. Ele não começa com pecado, ele não começa com mentira. Ele faz uma maneira de começar a falar com a pessoa. Faz uma pergunta bem fácil. E a Eva responde que podia-se comer de todas as árvores, só da fruta daquela árvore no meio do jardim, é que se não podia comer. Só que aqui ela também faz um erro. Ela fala duas coisas aqui. Ela fala que não se devia comer da árvore, mas nem devia tocar a árvore.
Quando a pessoa lê a Bíblia, a pessoa vê claramente que Deus nunca falou isso. Deus nunca falou que não era para tocar a árvore ou a fruta. Simplesmente não era para comer a fruta. Satanás usou esse erro. Foi bem fácil. Ele podia tocar como um serpente e era bem fácil mostrar para a mulher: olha, eu estou a tocar e eu estou vivo. Então, se tu podes tocar a fruta, provavelmente tu também podes comer da fruta. Isto é um ensino para nós. Muitas vezes nós tentamos ajudar a Deus. Foi isso que a Eva estava a tentar fazer aqui. Deus deu uma ordem: não comes da fruta. E para ter a certeza que a pessoa não ia comer, Eva tentou ajudar a Deus e disse assim: não comes e nem tocas, é melhor nem tocar. Só que nós temos que perceber que quando Deus fala alguma coisa, é perfeito. E se nós tentamos tirar ou pôr a mais daquilo que Deus fala, já não é perfeito. Já não trabalha da maneira que é para trabalhar. E foi isso que aconteceu aqui. Eva, com bom coração, tentou ajudar a Deus, mas a tentar ajudar, abriu a porta para Satanás entrar. Conosco é igual. Há muitas pessoas que tentam ajudar a Deus, que põem mais mensagens, que põem coisas dentro da Bíblia que realmente não está na Bíblia. E eles até podem estar a fazer isso com um coração sincero. Mas a mensagem é igual. Quando a pessoa tenta ajudar a Deus, quando a pessoa põe mais ou menos daquilo que está na Bíblia, já não é perfeito. É muito melhor simplesmente seguir o que está escrito. Seguir o que Deus escreveu. Nós não precisamos pôr mais, nem é preciso tirar nada da Bíblia. A Bíblia está perfeita da maneira que está. Infelizmente, a Eva não fez isso. Ela falou para não tocar na fruta. E Satanás usou esse momento e finalmente disse assim: certamente não morrereis. A primeira mentira na terra. Satanás sabia o que ia acontecer. Ele sabia que quando eles saíam da vontade de Deus, quando eles saíam da lei de Deus, que eles já não iam estar conectados com Deus e que eles iam perder a vida que vem de Deus. Ele sabia que estava a mentir. Mas ele queria que a Eva caísse. Ele não gosta de Deus. Mas ele também sabe que ele não pode lutar contra Deus. Então o que é que ele faz? Se ele não pode machucar a Deus, ele machuca os filhos de Deus. Foi isso que ele fez no Éden. A primeira mentira é que tu não vais morrer. Infelizmente, é uma mentira que ainda existe hoje. Quando as pessoas dizem que a pessoa nunca realmente morre, a pessoa ou vai para o céu ou vai para o inferno eternamente. Isso é uma mentira. Porque a Bíblia fala que aquele que peca tem que morrer, tem que ficar sem vida. Então a ideia que a pessoa pode viver no inferno para sempre, isso é a mesma mentira que Satanás fez, mesmo no começo da Bíblia. Ele mentiu. A Eva viu a fruta. Parece que era boa. Parece que era bom para comer. E realmente pecado é assim, né? Parece que quando Satanás mostra uma coisa para nós, parece ser muito bonito. Mas o que é que aconteceu? Ela ficou com muita sabedoria quando comeu? Não. Ficou com medo. Começou a pecar. Tudo mudou. É isso que Satanás faz connosco também. Ele fala que a nossa vida pode ficar melhor se nós seguirmos as ordens dele. Mas no fim, é só morte. Nós temos mais versículos, mas para hoje nós temos que terminar aqui. Na próxima semana nós vamos continuar com este tema. Quem é Satanás? Mas mais do que isso, nós vamos ler o que é necessário para lutar contra Satanás e vencer dele. Então hoje nós falamos sobre Satanás.
É bem interessante como ele começou no céu, um anjo perfeito. Mas por causa que ele queria fazer a sua própria escolha, ele caiu. É um ensino para nós, porque nós também podemos cair da mesma forma. Vamos orar, que nós podemos ficar firmes na direção que Deus quer para nós. Vamos orar. Deus, nós estamos aqui hoje. Nós aprendemos sobre Satanás, o primeiro ser para cair. O primeiro ser que começou a pecar. E agora nós estamos a viver num mundo de pecado. Mas nós queremos ser melhores. Nós queremos ser pessoas que seguem a Tua vontade. Deus, dá isso para nós. Fala para nós. E dá a direção da nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Visite o nosso website www.estaescrito.ca. Lá você terá acesso ao programa de hoje, a todos os programas em nosso arquivo e poderá solicitar gratuitamente nossa oferta de hoje. Se desejar, solicite sua oferta gratuita escrevendo para nós. Está escrito Box 2010, Oshawa, Ontário, L1H 7V4. Ou envie e-mail para info@estaescrito.ca. Se preferir, você pode telefonar para 1-800-717-2973. E lembre-se, nosso website é www.estaescrito.ca. Lá também é possível enviar o seu pedido de oração, registrar o seu testemunho e compartilhar nossos programas através das redes sociais. Agradecemos as cartas recebidas, todos os pedidos de oração e também o apoio financeiro. É tão bom ouvir a palavra de Deus. Se vocês estão à procura de uma igreja que prega a Bíblia, que segue as leis de Deus e quer crescer do quem Deus é, podem visitar na minha igreja, em Brampton, Ontário, no Canadá. O endereço é 10747 Heart Lake Road, Brampton, Ontário. Eu estou lá todos os sábados e nós começamos o serviço às 11 horas da manhã. Todos estão convidados. Nós temos pessoas de todo o mundo. Nós temos ingleses, portugueses, pessoas do Brasil, de Portugal e de outros lugares. Cada semana nós temos um serviço em inglês e também em português. Então vocês podem escolher o serviço que vocês querem. Se vocês querem aprender o inglês, ficam lá no inglês. Escolha é vossa. Então, 10747 Heart Lake Road, Brampton, Ontário. Eu te vejo lá. Então lembrem que está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus.